O objetivo desse vídeo é comentar dois textos sobre a industrialização russa. O primeiro se chama O Desenvolvimento Industrial da Rússia, de 1860 a 1963, de Aníbal Vilela, e o segundo, Formação do Sistema Soviético de Planejamento, de George Miliori. A primeira coisa a compreender sobre a questão da industrialização russa é a natureza agroexportadora deste país quando a questão da indústria se coloca. A Rússia é uma economia que, neste momento, está conformada muito à semelhança daquelas economias latino-americanas que costumamos abordar. Argentina, Uruguai, Brasil, México. A Rússia é um país agroexportador. Como é que isso se coloca? Bem, nós sabemos que a Rússia é um país que está ali na constelação de potências, de países europeus. Os russos são europeus. Os russos são um povo que surgiu a oeste dos Montes Urais, dentro do território europeu. Nada obstante, quando o Estado russo se consolida, ele inicia uma marcha expansiva a leste, que vai galgando territórios cada vez maiores, que no limite a Rússia imperial atinge lá do outro lado o Oceano Pacífico, em costas que são vizinhas às japonesas, conformando assim o maior país do mundo. Todo o território siberiano, ali o norte da Sibéria, todo é engolfado por essa unidade estatal que se origina e se consolida dentro do território europeu, sobre um povo europeu, os russos. Note o seguinte, cabe ressaltar, quando essa marcha expansiva vai se conformando, os russos acabam dominando territórios povoados por outras etnias, são siberianos. E estes não são russos. Os russos não se definem por nascimento dentro da Rússia. Os russos se definem por pertencimento a esta etnia denominada russo. Os povos que nascem na Rússia, vivem na Rússia, mas não são russos, são povos que fazem jus à cidadania russa, mas eles não são russos étnicos. Certo? Voltemos à questão econômica, então. A Rússia, ela se conforma ali dentro do universo europeu como um Estado que se consolida, e esse Estado começa a fazer comércio com os outros países da Europa, num momento ali do século XVI, em que o comércio europeu está crescendo, e o que a Rússia tem a oferecer a esses outros países são peles. Esse que é o negócio da Rússia. Os russos penetram o território siberiano cada vez mais em busca de peles. Então, o Estado russo nasce e se consolida dentro de um contexto de ativação do comércio europeu, deixando ali a Idade Média, entrando na Era das Navegações, e ao se conformar com o Estado, então a Rússia já tem a oferecer ao conjunto de povos europeus um produto particular, que são as peles, oriundas do território siberiano. Por outro lado, dentro da Rússia se conforma uma rota comercial pouco conhecida, que é a alternativa àquela que é detida pelos otomanos, aquela rota que faz parte do conjunto lá da Rota da Seda, que os otomanos acabam dominando nesse momento, e os portugueses ao mesmo tempo fazem ali a circunnavegação da África e passam a ter uma outra rota por baixo da África para atingir as especiarias europeias, e há uma outra possibilidade, costumamos lembrar dela menos, que é a Rota do Volga, uma rota que sai lá do Oriente também e pelo norte atinge o território europeu. Então os russos participam da expansão comercial e marítima dessa forma, fornecendo produtos orientais que atravessam o seu território e também buscando no interior da Sibéria um produto de exportação que são as peles. Nada obstante, é só muito depois que o grande produto de exportação da Rússia vai aparecer, que são os cereais. A Rússia ela tem seu território europeu, em seu território europeu está conformada uma grande planície, uma planície europeia parecida com os Pampas, que começa ali na Holanda, e ela é pequenininha, assim, tal qual a Holanda, e ela vai engordando, Quando está na Alemanha, ela compreende mais ou menos 1/3 do território alemão, a parte norte. Depois ela continua engordando ao longo do território polonês,
vai engordando e quando ela chega na Rússia ela está enorme, essa planície. Então essa planície é particularmente favorável em toda a sua extensão à produção de cereais. Desse modo a Rússia se conforma como um grande produtor de cereais. E quando a Inglaterra passa a ter escassez de alimentos, no momento que se industrializa, levando à abertura de seus portos à importação de cereais, aquela questão toda das core laws, que Davi Ricardo discute, a Rússia participa do desenvolvimento industrial britânico como fornecedora de alimentos. A gente costuma lembrar muito da Argentina, mas não lembra que a Polônia e a Rússia também fazem parte desse movimento. Elas são engolfadas pela economia inglesa como exportadoras de cereais. O que é interessante é que na Argentina, nesse momento, está configurado o trabalho livre. São grandes fazendas imensas nos pampas, mas o trabalhador, o peão argentino, ele é um trabalhador livre. Na Rússia não, na Rússia ocorre o reforço da servidão. Enquanto a servidão está acabando nos países europeus, ela na Rússia é reciclada, ela é reforçada por esse movimento de exportações de cereais. É a chamada segunda servidão. E aí que está o X da questão para compreender o atraso da Rússia vis-à-vis seus antagonistas ou rivais ou competidores dentro do conceito europeu. A Rússia é um país que se conforma como um grande exportador de cereais, porém esses cereais são produzidos num contexto econômico institucional muito semelhante ao do feudalismo. A Rússia não vai modernizar muito seu interior. Isso não vai impedir que durante o século XIX haja um processo de urbanização dentro da Rússia. São feitas reformas econômicas e elas são destacadas nesse texto do Aníbal Vilela. E em 1861 a servidão é enfim abolida e como tal a Rússia começa um processo de industrialização, de urbanização, de construção de companhias ligadas aos transportes muito acentuado. Esse processo é destacado por Lenin na sua tese clássica sobre o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. A Rússia passa a incorporar capital industrial e a ter cada vez mais infraestrutura para permitir o funcionamento desse capital industrial a uma taxa muito significativa a partir da década de 1860. E isso prossegue até os idos lá da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o principal ponto a compreender sobre essa fase do desenvolvimento industrial russo é que ele se dá sobre uma economia agroexportadora marcada por um retardo em assimilar a forma do trabalho assalariado, né? Mas esse retardo não significa que o trabalho assalariado não vem. Após 1860 ele sim é instituído na Rússia e durante esse período da segunda metade do século XIX a Rússia vivencia um grande processo de desenvolvimento industrial, marcado pela incorporação ferroviária, pela realização de contratos do Estado com provedores de manufaturas, que passam a incorporar na Rússia a produção industrial, a taxas cada vez maiores. E a Rússia, como tal, vai tendo o seu desenvolvimento urbano, bancário, do setor de transporte, do setor de serviços, setor de seguros, tudo isso marcado pelo protecionismo e por uma postura do Estado como contratante em alguns desses setores. Isso não impede que o desenvolvimento rural da Rússia siga a passos lentos. O Estado não promove uma modernização acentuada do campo. Como aquelas terras são muito férteis e muito extensas, mesmo assim a Rússia sempre consegue exportar grande quantidade de cereais. Mas há uma pauperização muito grande do camponês. O camponês russo ele vive em condições muito deprimidas quando comparado àqueles camponeses dos outros países ocidentais. Bem, a gente sabe que depois acontece o processo revolucionário, instala a Revolução Russa, e o que é mais interessante e é destacado pelo Jorge Miliori, vale a pena a leitura do texto, são os planos quinquenais. Inclusive o plano de metas do Juscelino Kubitschek é um plano quinquenal também. É um plano inspirado. Os planos quinquenais também existiram na Coreia do Sul por muito tempo. E a origem desses planos está na União Soviética. Então esse autor, Jorge Miliori, ele destaca, depois da nacionalização
dos meios de produção, como é que o planejamento econômico se valeu dos planos quinquenais para ir ditando o aumento da produtividade, o aumento da produção, o aumento da consolidação da infraestrutura do país. Então a gente pode dividir esse período todo, abordado por ambos os textos, em dois. Né? Primeiro, aquele período pré-soviético, em que a Rússia restava como uma economia agroexportadora marcante. A servidão sendo abolida não levou a modernização acentuada do campo, mas por outro lado sim das cidades. As cidades se consolidam na Rússia e a infraestrutura e a manufatura despontam. Por outro lado, depois da Revolução Russa, aí sim, a Rússia se industrializa de maneira vigorosa, com o Estado sendo o ator principal, o articulador, o planejador dessa industrialização, pela via dos planos quinquenais. Vale a leitura dos dois textos, mas é isso que é, eu diria, a sua essência.